Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Será que ele está nervoso? Glória a Deus, boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão com expectativas no Senhor nessa noite? Diga amém bem forte. Glória a Deus. Nós estamos no nosso 5º dia de jejum. Aleluia! E o Senhor já está fazendo, né? E isso é só o começo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: é só o começo. O Senhor tem muito mais para nós nesta noite. Amém? Se você chegou neste lugar, os propósitos de Deus já estão se movimentando em seu favor. Eu gostaria que você, se você puder, abrir a sua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 18, é isso? Todos os servos que estão debaixo do jugo estimam aos seus senhores. É o 1 Timóteo? Não. 6. Espera aí que o pessoal vai colaborar com a gente. Glória a Deus. Aleluia. A Mi pegou aqui para mim. Obrigado, Mi. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras. Diga isso comigo. Ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Aí só eu. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para que era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Glória a Deus. Olha o princípio aí. Para que o Senhor esteja derramando das suas riquezas, a nossa generosidade. Diga isso comigo: a minha generosidade gera riquezas. E nós, enquanto corpo de Cristo, estamos neste propósito de gerar riquezas, não para nós, mas para que de uma maneira generosa possamos estar abençoando o reino. Vamos orar? Vamos declarar a palavra de Deus nessa noite e dar as boas-vindas ao mover de Deus, a graça de Deus que estabelece nesse lugar. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos diante da Tua face, nós nos alegramos em Ti. Nós temos prazer na Tua palavra, nós temos prazer na Tua obra, nós temos prazer em derramar o nosso coração diante do Senhor. Nós viemos para este lugar para nos derramar diante de Ti e levantar ao Senhor um trono de louvor, um trono de adoração. Nós queremos estar alinhados. O nosso coração, Pai, deseja estar alinhado ao Seu coração. Desejamos
desejamos nesta noite tocar em tuas vestes, que os céus se abram neste lugar e que a tua glória, que a tua presença venha ser derramada fortemente sobre a vida de cada um que aqui já chegou, sobre a vida daqueles que estão a caminho. Espírito de Deus, esse é o seu tempo, é a tua vontade. Toma, Senhor, a direção deste culto e flua entre nós livremente. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. E você pode aplaudir bem forte ao Senhor e declarar que Ele é maravilhoso, é o Deus eterno, e Ele está aqui neste lugar para fazer infinitamente mais. Aplauda bem forte. Aleluia! Ele já está aqui nessa noite. Oh, Ele está aqui. Recebe, Jesus, o nosso reconhecimento. Tu és digno, Jesus. Vamos levantar um altar de adoração a Jesus Cristo nessa noite, porque Ele é maravilhoso. Abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Recebe, Jesus. Seu nome é maravilhoso. Olha o que Ele fez. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Declare. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Ele fez das trevas a luz. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte. Ele te faz forte nesta noite. Aquele que me fez viver. Aquele que me livrou das trevas. Para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente,
nome é diga a Ele, resplandecente. Declare noiva amada, expresse o seu amor, expresse sua gratidão, expresse a sua adoração. Poderoso Deus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã, seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Aplauda Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós te amamos, Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos estão aqui com expectativas no Senhor nesta noite? Diga, Senhor, as minhas lamparinas já estão acesas. Eu estou à tua espera, Pai. Eis-me aqui, a tua noiva amada. Pode adentrar ao meu coração. Eu estou preparado a ouvir a tua voz. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção. Ouça ele batendo. É só bater que eu entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata.
esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. O seu Deus é lindo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava
Jesus nesse momento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje você é a resposta da cruz. Hoje você está aqui para reconhecer isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está consumado. Oh, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está consumado. Mais uma vez, diga, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está consumado. O preço foi pago. Está consumado. O preço foi pago. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Adore ao Rei. Enquanto você está adorando, Ele está fazendo algo. Ele está curando as feridas do seu coração. Ele está movimentando as águas por você. Meu Salvador, eu adoro. Não temas, Ele venceu por você. Jesus Cristo, Único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. a unção neste lugar. A unção diferenciada neste lugar. A presença do Rei já está aqui. Como você vai trair a presença de Deus aí para o seu coração hoje? Chame a atenção de Jesus. Assim como muitos relatos que nós vemos na palavra de Deus. As pessoas corriam atrás de Jesus, as pessoas tocavam em Jesus. Qual será a sua expressão de chamar a atenção de Jesus nessa noite? Oh, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu preciso do bálsamo, eu preciso da cura, eu preciso dessa redenção. Eu preciso, Senhor, eu preciso do arrependimento que me faz ser novo, que me renova, que me faz recomeçar. Ele tem recomeço para você. Não foi à toa você está aqui nessa noite. O Senhor te trouxe aqui neste lugar para dizer: filho meu, vinde começais, vinde para a cruz, vinde começar. Você é amado. Ele te ama muito. Receba do amor do Pai hoje. Um amor que te constrange. Um amor que te faz chorar. Um amor que nós não merecíamos.
Sim, Ele decidiu nos amar. Seja constrangido pelo amor do Pai. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a vontade do Pai. Já está feito. Está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. O meu Redentor vive e reina. O sepulcro não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, a pedra rolou e Jesus ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Porque o poder da ressurreição está aqui nesta noite. Aleluia! Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Diga comigo: Deus, eu te agradeço por aquele dia em que Jesus expirou pela última vez e reclinou a cabeça, morrendo por mim naquela cruz. Pelo seu sangue derramado, nesta noite eu posso estar aqui perdoado, redimido, remido, justificado, santificado e salvo pelo sangue do Cordeiro. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Aplauda o Senhor. Olha para quem está do seu lado, cumprimente, diga: seja bem-vindo, a graça e a paz, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Fale com Ele, Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, se acomode. Amados, eu gostaria de dar uma instrução logo de cara, no começo do culto. Posso? É o seguinte: só pode estar no celular quem é da mídia a serviço, por favor. É um culto a Deus e precisamos ter a devida reverência. Evite brincadeiras, principalmente os nossos adolescentes. Sexta-feira eu estava de olho em vocês e vocês extrapolaram. Então eu gostaria de pedir humildemente a vocês, porque se eu perceber daqui que tem aí um movimento, vou colocar alguém sentadinho no meio para separar quem está conversando e brincando, tá bom? Isso acontece com os nossos adolescentes que estão espalhados também, tá bom? Não me levem a mal, mas o pai precisa colocar ordem na casa. Amém? Muito boa noite a todos vocês, que bom estar aqui mais uma vez.
Este é o dia que o Senhor nos deu. Nos alegremos e nos regozijemos nele. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem algo para tratar com você. E eu acredito que quando Deus nos atrai, é porque Ele quer receber o nosso culto. E nós entendemos que quando Ele nos chama, é porque Ele quer nos dar alguma coisa. Então, ao invés de você pensar em tirar alguma coisa de Deus, você vai pensar em entregar alguma coisa. Nós temos dois tipos de pessoas na igreja: o consumidor e o doador. E você tem aprendido a entregar algo, aquilo que Deus quer e espera de você, que é o teu louvor e a tua adoração. Eu acredito que quando você compreende isso, você rompe e vai viver um tempo de muitas bênçãos, porque você é filho e filha de Deus. Sejam muito bem-vindos também a todos aqueles que estão em casa, de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. O nosso culto está sendo transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube. Eu quero agradecer mais uma vez ao Anderson, que teve um coração generoso e semeou o seu computador gamer para mídia. É muita libertação, amados. Você não sabe o que é um jogador se libertar do seu computador. É Deus purinho. Eu quero agradecer muito a Deus, viu, Anderson? Por essa sua sensibilidade e por essa doação. Que Deus possa multiplicar e te dar um computador gamer muito melhor do que esse. Ai. Brincadeira. Que o Senhor te abençoe com uma varoa. Eu vou te falar uma coisa, amados. Tem coisa muito melhor para fazer do que jogar. Qual é? Vou contar. É dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, me abençoe na minha vida sentimental e afetiva. Se a gente se dedicar a buscar a Deus, o tanto que a gente fica no celular ou fica no jogo, a gente casa rapidinho, não casa? Mas obrigado, querido. É brincadeira, né? Mas se vier uma varoa ou uma vareta, é bem-vinda. Glória a Deus. Deus te abençoe. Quem que está aí do teu lado, Anderson? Evandro. Tudo bem, Evandro? É a primeira vez? Segunda? Terceira? Ah, eu lembrei quem é. Ele cortou o cabelo. É verdade, queridão. É ali de São Miguel, não é? Discípulo do Júlio. Glória a Deus. É verdade, cortou o cabelo. Tem alguém desse lado pela primeira vez, para eu conhecer? Primeira vez. Muito bem. Os três ali. Você primeiro. Isso. O homem. Como é teu nome? Como? Erivaldo. Acertei? Erivaldo. Aí vocês me ajudam. Erivaldo. Do lado do Erivaldo, Rose. Mais fácil. A mãe, quando põe o nome de Erivaldo no filho, é para quebrar a perna do pastor na hora de apresentar. Eu já sei. E do lado da Rose. Ô Rose, a Emily. Agora entendi. Pensei que você tinha dificultado para mim também. Ah, o Henrique está na escolinha. Que legal. Família bonita. Deus abençoe. Quem mais? Aqui desse lado, primeira vez. Segunda vez. Terceira vez. Deixa eu elogiar o coral que estava muito lindo, né? E eu falei do Anderson, mas eu preciso também agradecer muito ao pessoal da mídia, que se viraram nos 30 para poder fazer toda a mudança do que tínhamos num computador para outro computador, e a gente ainda está se ajustando, né? Então eu quero agradecer muito ao Davi, quero agradecer muito ao Mateus, muito ao Gabriel, muito ao Anderson,
a todo o pessoal, para não faltar o nome de ninguém, tá bom? Muito obrigado pela dedicação de vocês, estou muito feliz. Tem apresentação de um bebê hoje, né? É isso? Não? Eu já ia apresentá-lo. Não, né? Deixa eu ver quem é aqui. Na outra semana, né? Cuidado que eu apresento 2 vezes, hein? Vou pôr aqui. Brincadeira. Muito bom. Eu já falei para vocês que o nosso musical de Natal ficou pronto. É de Natal? Não, é de Natal, né? É de Natal. De Natal ficou pronto. O Alfa e Ômega. Amados, ficou lindo. Oi, tem mais alguém ali para apresentar? Ótimo, obrigado por terem dado esse toque. A Eliana e a Elisângela? É mesmo? Então fala aí, como é teu nome? De novo. Adalberto. Adalberto, gente boa. E Carolina. Caroline. E esse príncipezinho aí? Pedro Henrique, que lindo, viu? Deus abençoe muito vocês. Tem mais alguém que eu não apresentei? Se tiver, olha, faz isso que eles fizeram. Aqui vocês estão na casa do Pai. A gente tem liberdade, é ou não é? Amém? Mais alguém ou não? Ali, como é seu nome? Como? Mateus veio semana passada. Então não é a primeira vez, né? Do lado do Mateus quem é? José Adilson. E do lado de José Adilson? Pablo Michel? Fábio. Eu já ia dizer que nome é chique. É Fábio Michel. Fábio Michel? É Fábio Michel? Tá bom. Muito bom. Então deixa eu falar para vocês, na terça-feira, às 8 horas da noite, nós vamos assistir juntos na igreja. Posso ouvir um amém? Aí você vem para assistir a peça, principalmente todos aqueles que contracenaram para um musical e um teatro de atores amadores. Vocês estão de parabéns. Inclusive, nós queremos fazer uma premiação, nós estamos estudando isso. Por quê? Porque o pessoal se dedicou tanto. A gente teve o pessoal da maquiagem, do cabelo, dos defeitos especiais, né, Sérgio? Jesus foi crucificado de alpargata. É uma homenagem ao povo nordestino. A maquiagem que a gente fez, que foi tão trabalhoso, né? Jesus andando e as tripas caindo. Daqui a pouco cai o vestido de Jesus e ele fica... Mas na filmagem ficou tudo lindo. Teve muita gente que chorou. Foi lindo demais. Eu aproveito para fazer uma homenagem ao nosso Jesus, que desde 2012 representou nas nossas peças, o Joel Barsotti. Uma salva de palmas para Jesus. Então, vamos guardar. Terça-feira, diga aí, terça-feira, 8 da noite. Tá bom? Entrada gratuita. Você pode vir trazer alguém com você. Mas foi emocionante. Então, tudo editado, a gente não liberou na internet ainda. É muito emocionante. Então, terça-feira, às 8 da noite, estaremos todos nós juntos para assistir a peça de Natal que fizemos juntos, Alfa e Ômega. Muito bem, hoje é aniversário da Michele Calegari. Muito bom. Michele e Daniel, pode se sentar só um pouquinho aqui que nós vamos passar um vídeo
para vocês assistirem. As filhas estão aí? Venham cá do ladinho, depois vocês voltam para aí. Não eram vocês que estavam conversando na sexta, né? Eu tenho certeza que não. Pode sentar. Muito bem. A Jana não está, né, no ambiente? Está aí, né? Está ali, né? Vamos orar juntos depois pela vida da Michele, tá bom? Vamos assistir o vídeo, por favor. Bom volume. Já queimou, já queimou. Volta aí. Não, volta. Volta, meu filho. Tá sem som e não começou do começo. Sai de mim. Eles fazem isso para me provocar mais. Não, de novo. Calma aí. Volta lá, volta. Vai lá. Agora, certinho. Hoje é aniversário de alguém muito especial. Sua chegada na Igreja da Fé Cristã foi muito resistente. Ela vinha do movimento carismático e secretariava sua paróquia, mesmo com pouca idade. De certa forma, forçada pela família que havia tido uma experiência com Deus, foi levada a um pequeno retiro de carnaval. No primeiro dia, acabou a luz e foi nesta noite que ela foi tocada e batizada no Espírito Santo. Sempre foi diferenciada, dedicada, leal, responsável e líder. Foi neste ministério que ela se batizou, casou, apresentou suas filhas ao Senhor e serve a Deus por 27 anos. Hoje ocupa uma posição de honra, sendo vice-presidente da Igreja da Fé Cristã. Já reconhecida em seu ministério pelos frutos, é carinhosamente chamada de pastora e brevemente será separada e ungida juntamente com seu esposo Daniel Calegari ao ministério pastoral. No dia de hoje, a família Fé Cristã está em festa. Parabéns, Michele! Aleluia! Cadê a mulher meu? Já vou morar. Vem cá, minha filha. Vem a família toda aqui. Ô mulher meu, você foi no banheiro? Demorou. O que eu faço com essa mulher? Jesus, sai de mim, Senhor. Vem cá. Eu quero dizer que eu sou muito feliz por ter essa família linda na igreja. Quando eu falo isso, eu quero dizer para vocês que eles não são perfeitos, do mesmo jeito que vocês não são. E nem eu. Mas eu quero dizer que essa família, ao longo de muitos anos, tem se esforçado para escrever a história deste ministério ao meu lado e junto comigo. Nós amamos muito a Michele, que desde o começo do nosso ministério, ela esteve do nosso lado. Fique do ladinho dela para você não ficar atrás meu. Eu sei que é atrás de mim, tá? E desde o começo, nós vencemos juntos, cortando a cidade a pé. Na época, o pessoal do ministério não tinha carro. E não tinha tempo ruim. Nós realmente estávamos comprometidos em levar Jesus às pessoas. E nem parece, né, que já se passaram 27 anos. Daniel já está conosco há quanto tempo? Esse menino já tinha dito para ela na escola: eu vou me casar com você. E ela não deu muita corda. Mas eu acho que a semente ficou plantada no coraçãozinho dela. Aí quando ela foi trabalhar numa empresa,
e se deparou com ele, alguma coisa acendeu. E eles estão casados já há quanto tempo? 21 anos. Amados, ouve o que eu vou te falar. Eu me lembro do dia que a Michele me procurou como pastor e me disse: pastor, eu reencontrei uma pessoa e ele me pediu em namoro, mas eu vim primeiro falar com você, pedir a tua bênção para eu poder falar com ele. Foi mais ou menos isso, né, Michele? Não que ela foi me pedir autorização, não é isso. Ela foi compartilhar com seu pai espiritual uma decisão que marcaria a sua vida para sempre. E ela saiu abençoada. Só aí ela iniciou um namoro debaixo da bênção. Então eu tenho assim lembranças muito lindas a respeito de vocês. E foram tantos desafios, tantas superações, e eu confesso que eu não estaria aqui se não tivesse o apoio de vocês. Daniel, como seu esposo, tem um papel importante, é meu companheiro de caminhada também. Como disse, num futuro bem breve, vocês estarão sendo consagrados ao ministério pastoral. Aí as meninas chegaram, que alegria. Vocês viram vocês ali, sem dentinho? Lindas. E a gente louva tanto a Deus por uma família inteira estar na igreja e servindo a Deus. Então agora nós vamos orar, vamos abençoar a Michele e vamos abençoar vocês como família, tá bom? Ora aí, Jana. Amém. Se você puder estender as suas mãos. Vamos ficar em pé? Como um ato de bênção sobre a vida da Mi e estendendo a sua família, amém? Senhor, nesta noite, o nosso coração se alegra em Ti. E a única palavra, Pai, que realmente arde no nosso coração é a gratidão ao Senhor pela vida desta moça. Pai, eu quero Te agradecer por toda a caminhada. Eu quero Te agradecer por quem ela é e por tudo aquilo que ela nos ensina, por tudo aquilo que ela nos mostra. Senhor, porque ela tem permanecido em Ti, na Tua palavra. E nessa noite, eu creio que as Tuas bênçãos repousam sobre ela e estende sobre os seus. Eu creio, Pai, no Teu poder, trazendo discernimento, sabedoria, e ouvindo o clamor que sai dos seus lábios. Eu creio em resposta sobre a vida dela, Pai. Eu creio que o Senhor é com ela onde quer que ela estiver. E eu Te louvo, Senhor. Eu continuo Te louvando pelo que ela significa para nós aqui dentro, enquanto igreja, enquanto irmã em Cristo, enquanto Tua serva. Continue estabelecendo o Seu tempo sobre ela e sobre a sua família, e dando graça, Pai, para que ela siga contigo, para tudo aquilo que o Senhor tem para ela como promessa, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos para todo sempre. Amém. Podemos assentar. Uma singela homenagem. Estou feliz, eu vi o Márcio ali e a Cris. Beijo, coração de vocês. Aleluia. Viu? Vai ver na peça, o soldado batendo. Você e o Chico devia ganhar bem de Roma, porque tem uma menininha que ficou muito bronqueada, né, João? Ela não queria conversa com os soldados, porque judiar de Jesus. Né? O que ela disse, João? Era o quê? Um homem mau. Um homem mau. Ok.
Nós estamos no 5º dia de consagração pela vida financeira da igreja. Na sua grande maioria, nós todos estamos jejuando pela restituição, independência financeira, pela nossa restituição e independência financeira. Alguns estão jejuando 6 horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas. Alguns estão fazendo jejum total e alguns estão fazendo um jejum parcial, onde ele toma água. Outros eliminaram uma refeição e alguns eliminaram algum tipo de comida que ele gosta muito. Refrigerante, doce, enfim. Então coloque diante de Deus o seu propósito e libere a sua fé crendo em milagres. Vamos dizer isso para quem está do nosso lado? Diga assim: coloque diante de Deus o seu propósito e libere sua fé crendo no seu milagre. No culto de sexta-feira, nós ministramos uma palavra especial dentro da consagração de 21 dias, e foi ensinado como sair das contas e pagar as dívidas. Quem tem contas aqui e precisa pagá-las, diga: ai de mim, Jesus. Então eu vou repetir. Na sexta-feira, nós aprendemos como pagar as contas e sair das dívidas. Mas daí eu dei uma lição de casa, eu quero partilhar com os irmãos aqui. Foi pedido para cada um que pegasse uma folha de papel e colocasse todas as contas, diga todas as contas, todas as dívidas. E na próxima sexta-feira, porque na próxima sexta vai acontecer algo profético aqui. Nós estaremos orando por todos vocês que precisam de um milagre nessa área. E você não pode deixar de vir no culto de sexta-feira. Mas você não pode vir sem você fazer isso. Pegar uma folha de papel, marcar todas as tuas contas, todas as suas dívidas, todos os teus compromissos financeiros, porque nós estaremos orando. Você não vai dar para ninguém esse papel é seu, você vai levar para casa, mas você precisa saber onde está. Preste atenção. Para vencer a crise, você precisa saber onde está, para onde vai e como é que você vai fazer para chegar lá. Quando eu falo de dívida, ou qualquer outra pessoa fala, você diz: não quero nem saber, pastor, quanto eu devo. Mas o Filho de Deus precisa tomar o controle da sua vida. E a área financeira é muito delicada. E a nossa vida financeira, ela também precisa de cura. Dentro dos princípios da Bíblia, nós precisamos aplicar na nossa vida o poder da palavra. Eu disse na sexta-feira que nós temos irmãos e irmãs que depois vão sentar com aqueles que assim desejarem. Nós vamos marcar para isso, para que você possa de repente trazer esta lista, sentar, para ser orientado, para receber uma consultoria gratuita, para podermos analisar sua situação financeira, econômica e material e te dar uma direção. Tem irmãos que ganham bem, mas gastam tudo que ganham. Tem irmãos que todo o salário está comprometido. Tem irmãos que estão vivendo na crise, recebem um valor considerável, mas por conta de cartão de crédito, por conta de despesas que não tinham necessidade, a pessoa acabou se enrolando. Na Bíblia nós encontramos algo muito interessante. Eu não sei se você já leu. Sabe como começou o ministério de Davi?
ele se reúne com 400 homens quebrados. Ele se reúne com 400 homens endividados. E diz a Bíblia, angustiados no coração. Davi pega estes homens e aconselha. E eles se tornam o seu exército, homens valorosos. Muitas vezes, você precisa de oração. Mas por outro lado, você também precisa de orientação. Olha só, nós, na grande maioria, nunca aprendemos nada sobre educação financeira. E você precisa aprender. Porque se você não aprender, vai continuar vivendo esta vida tal e qual. Do mesmo jeito. Entra ano e sai ano, parece que a coisa piora. Em vez de enricar, empobrece. Então nós precisamos viver debaixo da bênção de Deus. E é por isso que nós estamos aqui durante 21 dias, orando a Deus, jejuando, juntamente com a igreja, para que haja um rompimento espiritual. Porque tem coisa na nossa vida que é espiritual e precisa ser quebrada. Amém? Sexta-feira, então, para vir no culto, lição de casa. Tem a semana inteira para fazer isso. Marca tudo o que você deve. Nós vamos colocar diante do Senhor e buscar sabedoria, discernimento e estratégia para sair das contas. Diga aí para quem está perto de você, eu já te vejo muito próspero, comprando e pagando à vista, tendo um fundo de reserva, uma poupança, fazendo bons negócios, crescendo financeiramente, seus sonhos se realizando, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje, ainda dentro da temática de 21 dias, sobre restituição e autonomia financeira, nós vamos aprender um tema muito sugestivo, e eu gostaria que você prestasse muita atenção para não perder nada. Hoje nós vamos falar como a sua prosperidade é roubada. A Bíblia diz que pela fé, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Diga, pela fé, eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Mas tem duas verdades, e nós precisamos compreender estas verdades. Uma verdade é a posicional. Em Cristo Jesus, eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Mas a outra verdade é a verdade experimental. Pastor, estou arrebentado. Estou atravessando a pior crise da minha vida. É muito bom o senhor falar sobre este assunto, porque eu estou endividado, eu estou pendurado, eu preciso de um milagre, e eu quero ser ministrado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então, o diabo, ele vai fazer de tudo para te atacar, e ele vai te atacar no ponto mais fraco. E qual é o nosso ponto mais fraco? É aquele ponto que nós não vigiamos. Diga comigo, é aquele ponto onde eu não vigio. E a área financeira é assim, a gente recebe e a gente começa a gastar, sem sentar e colocar no papel o que devemos fazer. O nome disso é planejamento financeiro. Então, se você pega o dinheiro, você precisa administrá-lo. Existem necessidades e existem prioridades. E você precisa saber para onde vai destinar os teus recursos, suados recursos. Eu quero te falar que nada está bom que não possa melhorar. E nada está tão ruim que não possa piorar. Então nós precisamos ser vigilantes na fraqueza
do nosso caráter ou da nossa personalidade. Eu quero aqui instruir você a ler alguma coisa sobre educação financeira. Eu gostaria de instruir você a entrar no canal do YouTube da nossa igreja e encontrar lá a palestra dada pelo pastor Arão Xavier. Ele nos deu um seminário falando sobre o assunto. E muitos irmãos romperam depois que participaram deste encontro. Então eu quero dizer a vocês que eu, como pastor, conheço a necessidade, a carência e a precisão de cada um. Em atendimento, eu ouço muitas coisas. E é por isso que nós estamos aqui para liberar do altar sobre a tua vida uma bênção da parte de Deus. Você sabia que Deus ele se interessa também por essa área na sua vida? Como pai amoroso, ele não fica feliz quando sabe que você recebeu a visita de um oficial de justiça para apreender o teu veículo, para lhe despejar da casa onde você mora. Como pai amoroso, ele não se alegra por você não ter condições de pagar os seus compromissos financeiros. Porque primeiro assumimos compromissos financeiros. E depois, se a pessoa não consegue pagar, ela se torna inadimplente e isso vira dívida. Tem duas situações que nós precisamos considerar. Aquele que faz por dolo, por má fé, por má índole, e aqueles que fazem por uma questão de tropeço, falta de programação, não tinha experiência, então ele se embola. Nós, como igreja, precisamos dar direcionamento para vocês. Então eu gostaria de dizer aos irmãos que este assunto, que é o assunto ligado a finanças, é um dos assuntos mais discutidos na Bíblia Sagrada. Se fala mais de finanças do que propriamente de céu, do que propriamente de amor, do que propriamente de salvação. Por quê? Porque mamon pode levar uma pessoa para o inferno. O espírito de avareza pode levar uma pessoa para o inferno. Por exemplo, um crente não pode achar ruim de tratarmos desse assunto dentro da igreja. Por quê? Porque antigamente, como é que nós gastávamos o nosso dinheiro? Muitos gastavam com bebida, com cigarro, com drogas, com prostituição. E eu garanto para vocês que entregavam para o inferno muito mais do que o dízimo e muito mais do que a oferta. O diabo ele vinha e arrancava tudo da pessoa. Mas agora nós somos de Deus. Sabe qual tem que ser o nosso pensamento? Eu quero ser muito próspero, porque quanto mais eu abençoo o reino de Deus, mais próspero eu vou ser. E a minha oração é que para que um dia eu não precise nem pregar mais sobre dízimo e oferta. Você já vai se mover no Espírito Santo e trazer para o altar aquilo que é do Senhor, e você não pode tomar posse daquilo que é do Senhor. Você vai se mover em Deus para fazer a sua parte, porque nós somos responsáveis como guardiões da sã doutrina de apregoar as boas novas do Senhor, de pregar o ano aceitável do Senhor. Nós temos a responsabilidade de manter a igreja onde o Senhor nos plantou de portas abertas. Então Deus estabelece não valor, porque essa é uma discussão muito grande no meio evangélico e teológico, a respeito de dar dinheiro ou não dar dinheiro. Na verdade, Deus, Ele não precisa de você, Deus conta com você, e o que Deus quer
não é o teu dinheiro, é o teu coração. Deus não quer muito de você, Deus quer tudo de você. Então, quando você compreende isso, você vai romper e vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no primeiro livro, o livro de Gênesis. No capítulo de número 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Até aí. Eu não sei se você já fez esta ligação, porque as estratégias do diabo são sempre as mesmas. Qual foi a tentação aqui com Eva? Coma do fruto. Como Adão caiu, ela come do fruto e reparte com o marido. Dá para Adão. Vocês se lembram que tanto em Mateus 4 como em Lucas 4, o diabo chega no deserto e fala com Jesus, dizendo: transforma estas pedras em pão. Mais uma vez ele quer entrar pela boca. Algo que parece tão inofensível traz uma consequência sem tamanho para a humanidade, por conta da autotraição, da rebelião e desobediência. Note, o que o diabo quis fazer com Adão e Eva? Ele roubou aquilo que eles tinham recebido de Deus. E quanto o diabo tem roubado de nós, daquela bênção que Deus nos entregou. Olha só, depois que Adão come do fruto, ele perde o zoe de Deus. Sabe o que significa na Bíblia o zoe de Deus? A vida de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus. Adão perde aquilo que de mais precioso tinha recebido da parte de Deus. Quando ele come, isso representa que ele não deu valor, ele não reconheceu. E quando você não dá valor e não reconhece, quem te abençoou, quem te deu e o que você recebeu, você perde a bênção, porque o diabo te rouba. Segundo, ele perde a comunhão com Deus, a sua intimidade. Todos os dias Deus ia até o jardim, na viração do dia, para falar com Adão. Hoje, nós, quem precisamos buscar a Deus,
Imagina só o privilégio que ele tinha. O próprio Deus, no fim da tarde, vinha se encontrar com ele. Ele perde a provisão de Deus. Agora, a palavra do Senhor para ele é: comerás com o fruto do seu rosto. Tem gente que diz: pastor, queria descobrir quem inventou o trabalho. A Bíblia mostra. O terceiro ponto: ele foi expulso do paraíso, um lugar que Deus preparou em detalhes para eles. Foram expulsos. Abriu uma porta, deu legalidade para todo tipo de malignidade, morte, doença, enfermidade, dor, sofrimento, injustiça, ameaça, perseguição, pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, crise financeira. Vocês precisam compreender que por conta da queda, nós vivemos o que nós vivemos. Por isso, como filhos de Deus, nós precisamos recorrer ao Senhor para receber dele sabedoria. Você não vai mudar de vida se você não receber sabedoria do Senhor. Projeta para nós Tiago capítulo 1, versículo 8, por favor. É um 8? Sobe. 7, 6, 5. Isso, obrigado. Se algum de vós, diga, Deus está falando comigo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Diga, Deus quer me dar sabedoria. Deus quer repartir da sua sabedoria comigo. Peça a Deus que a todas dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Diga, é uma promessa. Diga, não é uma promessa de homens, é uma promessa de Deus. Quando você começa a andar diligentemente, significa que a sabedoria de Deus começou a operar na sua vida. Quando você pensa mais, quando você não é movido pelos teus sentimentos e emoções, a palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Volta lá, por favor. Próximo. Peça, porém, com. Então você precisa entender o que é um ato de fé, uma atitude de fé. Sabe quando você vai receber o seu milagre? Não é quando ele se materializa, é quando você crê. Então, se você fizer a oração da fé hoje e crer, você recebeu hoje o seu milagre, só que ele vai se materializar depois. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Diga, fé não tem nada a ver com mente, raciocínio, intelecto, razão, alma. Diga, fé tem a ver com o coração. Então aqui o diabo muitas vezes nos bombardeia, mas nós precisamos guardar o nosso coração. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Preste atenção. A tua vida não pode ser como um barquinho na correnteza, que pode arrebentar nas pedras, ou pode parar na praia. Você precisa permitir que o Espírito Santo te dirija, principalmente nas dificuldades, nos problemas e nas lutas. Próximo.
Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Põe o 6 para mim. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Próximo. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Então eu preciso ser determinado. Eu estou andando em sabedoria, tudo o que eu fizer eu vou fazer debaixo de sabedoria, não ando mais movido por emoções e sentimentos, eu dependo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está dentro de mim e ele vai me dar a melhor direção. Como que ele dá essa direção? Através de um sentimento aveludado dentro de nós. Se você está se sentindo incomodado, este incômodo pode ser que Deus não esteja aprovando aquilo que você quer fazer. Então, o Espírito Santo, ele me traz um sentimento aveludado de paz dentro de mim. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, aquele que não sabe o que quer. Você está aqui recebendo sabedoria, daqui a pouco já vai agir sem sabedoria. Olha só, precisamos de sabedoria para tudo. Como é que você vai tratar tua mulher depois que acaba o culto? Vamos, amor, anda logo, se apresse, já estou no carro, se demorar vou embora e te largo aí. Uma vez o marido fez isso, deixou a mulher dele aqui e foi embora. Aí ele me ligou: pastor, minha mulher está na igreja. Eu falei: tá aqui sentadinha, te esperando. Ela falou: dá para o senhor ou algum irmão trazer ela? Eu falei: não, quem é marido dela é você. Você tem que cuidar da sua esposa. Uma vez nós tínhamos a igreja na Santa Isabel, e na esquina dessa avenida tinha um barzinho, e não era um barzinho de boa fama, se é que me entendem. E um casal passou, a mulher na frente e o marido atrás, e mexeram com a mulher, falaram coisas que não deveriam falar. E o marido chegou raivoso na igreja, e me chamou antes de começar o culto, e disse assim: pastor, olha só essa mulher, passou ali na esquina e mexeram com ela. Eu falei: você estava do lado dela? Não, ela estava na minha frente. Não, estava atrás. Ela estava atrás e eu estava na frente, porque ela anda muito devagar. Falei: pois é, querido, mulher sem dono, as pessoas mexem. Tua mulher tem que ter dono, você tem que estar do lado dela, de mãozinha dada, de braço dado. Se o ritmo dela é aquele, se a perninha dela é curta, vai mais devagar. Então, olha só, o homem de ânimo dobre, ele não sabe o que quer, então ele tem que ter sabedoria, tem que ter paciência com a esposa, deixa ela fazer o social. A mulher é diferente do homem, ela gosta de conversar. O homem está aqui pensando: eu quero jantar, eu quero bater aquele pratão de comida, eu quero dormir, eu quero acordar, tem que trabalhar amanhã. A mulher é diferente, deixa ela ser feliz, isso é sabedoria. A mulher vai para casa abençoada. Oh amor, Deus está te usando, que bênção foi eu conversar um pouquinho com as irmãs, estava com saudade, eu só vejo domingo. Está vendo que é sabedoria? De repente é sabedoria também, você está indo para casa, alguém está sem carona, mora pertinho de você, e você oferece carona. Então isso, amados, é sabedoria. Nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos fazer a nossa parte. Então sabedoria é ter paciência para sair do estacionamento. Não adianta dizer que recebeu alguma coisa aqui e não recebeu nada. O vaso sai rachado e você sai derramando o óleo, o azeite. Ô irmão lerdo, quer que eu tire o carro para você, barbeiro? Ô pastor, tem um irmão aí que misericórdia, não dirige. Então, nós precisamos ter sabedoria em tudo que a gente for fazer. Guarda isso que eu estou te falando. Vai jantar, sabedoria. Vou orar a Deus, agradecer e pedir que nunca me falte alimento. Toda oportunidade que você tiver para orar, ore. Isso é sabedoria. Vai dormir, beijinho na esposa de boa noite, sabedoria.
Não é cutucar ela de madrugada porque você quer alguma coisa. Isso não é sabedoria. Ela vai dizer para você: amor, estou com dor de cabeça. Amor, fui na pedicure, ela tirou um bifinho do meu dedo mindinho, eu não estou bem, eu estou febril. Daqui 3 meses a gente conversa de novo. Não, mulher, quando quer castigar, é só a graça. Então, sabedoria, amados. Mulher está limpando a casa. Você não pode pegar e entrar. Ela quer quebrar aquela vassoura, aquele rodo na tua perna. Tem que ter sabedoria. Amor, eu posso entrar? Ela vai dizer amorosamente para você: espera aí que eu estou terminando. Amém, tá bom. A mulher acaba de limpar a cozinha. Está tudo brilhando. Aí você vai fritar bife com a frigideira errada. E respinga óleo na cozinha inteira. Aí você vai dizer: pastor, minha mulher está endemoniada. Você que tem que ter sabedoria. Coopera com a arrumação da casa, a limpeza, a ordem. É tudo sabedoria, amados. Sabedoria dirige a nossa vida. Diga isso comigo: sabedoria dirige a nossa vida. É toalha molhada na cama, é falta de sabedoria. Já falou quantas vezes com você que não é para deixar a toalha molhada em cima da cama? Mas parece que o inimigo usa, né? Você quer largar a toalha molhada em cima da cama. Aquela cueca com freada de bicicleta exposta no banheiro. E a gente foi fazer uma célula, que é um grupo pequeno, uma reunião familiar. E eu pergunto sempre: está tudo em ordem? Está tudo em ordem. Aí chegou um irmão e falou: pastor, o senhor não sabe. Eu falei: o que foi? Ele falou: eu não sei como é que eu falo para a dona da casa aqui. A situação é essa. Eu falei: o quê? Vai lá dar uma olhada. Quando eu cheguei, amados, é meu filho na fé, né? Eu peguei, dei uma embolada lá e coloquei lá dentro da pia. É ou não é? Amados, a gente precisa ter sabedoria para tudo. Tem varal na tua casa, você vai pendurar no vitrô do banheiro. Parece uma cortina. A gente precisa de sabedoria para tudo. Você vai na empresa, é bom dia para o porteiro, é bom dia para as pessoas. Cruzou no caminho, um sorrisão, sabedoria. Você vai se destacar dos demais. Porque tem gente azedo, parece que no café da manhã toma um copo de vinagre. Sabedoria. Está tendo panelinha dentro da empresa? Não participa. Sabedoria. Onde você vê que tem mexida, sai fora. Sabedoria. Então imagine vocês, a sabedoria dirige a minha vida. Preciso procurar ser educado, polido, cordial, simpático, carismático. Nós precisamos mudar e às vezes o nosso temperamento não é assim. Às vezes eu vou tirar foto com vocês e é tão difícil a pessoa sorrir, ou não é? Eu lembro das fotos do André quando era criança. Sorria aí, André. Era o sorriso voluntário dele. Hoje não, ele sorri, né? Sorri aí, André. Aê. Menino bonito. Menino bonito. Meu sobrinho. Então você fica mais bonito quando ri, quando sorri. Então olha para quem está do teu lado e sorria. Uma vez eu cheguei na igreja. E a irmã disse assim para mim: pastor, o senhor não reparou nada? Eu falei: não, me desculpa. O que é que aconteceu? Ela falou: botei dente.
que na verdade só tinha um zagueiro e um centroavante. Não é? Não tinha dente. Desculpa aí, eu não estou ofendendo ninguém. Não estou ofendendo ninguém. A irmã botou dente. Você sabe por que eu não senti diferença? Porque ela sempre estava sorrindo, mesmo sem dente. Ela era feliz. Agora tem gente que nem com dente bonito ri. A beleza é de dentro para fora, amados. Não é de fora para dentro, não. Eu conheço muita gente bonita que é feia. E muita gente feia que é bonita. Olha aí do seu lado. Não fala se é bonito ou se é feio. Só dê uma olhadinha. Diz assim, boa noite. Então, com a queda do homem, toda sorte de malignidade se estabelece. Agora a questão da nossa fé em Deus é de entender que isso não tem poder sobre a nossa vida. Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Deus estabelece a lei para revelar ao homem sua vontade e para estabelecer limites da bênção e da maldição. Agora o homem sabe quais são os seus limites. Eva não sabia. Ou melhor, não sabia, ela sabia. Mas ela fez a escolha errada. Diga aí, eu sou o resultado das minhas escolhas. Olha para quem está do seu lado e diga aí para ele, você é resultado das suas escolhas. Amados, tem escolha que a gente faz que misericórdia, ou não é? Se a gente tivesse a idade que a gente tem hoje, a maturidade que a gente tem hoje, a vivência que a gente tem hoje, muita coisa que a gente fez lá atrás não faria. É ou não é? E estas escolhas, elas perseguem a gente a vida toda. Tem escolha que a gente faz que é para sempre. Quer dizer, enquanto a gente viver. Não é? Então, olha só. Agora o homem sabe quais são os seus limites. E escolhe. E a escolha de cruzar a linha é de cada um. Diga, a escolha é minha. Depois não reclama. Porque depois não tem oração que resolva. Pastor, o senhor não pode fazer oração forte. Aí eu brinco falando, forte é Deus, filho. Negócio de oração forte. Não foi uma oração forte. Eu lembro de uma irmã muito querida. Numa certa situação a gente foi orar. Aí ela falou, essa oração, não, perto de todo mundo, essa oração não valeu não, pastor. Que oração sem autoridade, sem poder. Né? Só tem que fazer oração forte. Falei, querida, Deus ouviu a oração. Falei, não. Tem que ser oração forte. Deus! Sabe aquela oração que perturba o vizinho? Ele cai do sofá, o celular cai da mão dele. Aí é isso que ela acha que é oração fervorosa. Então agora o homem sabe quais são os seus limites e escolhe cruzar a linha ou não. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então olha só, Jesus se tornou maldição, para que eu me tornasse bênção, porque cruz é lugar de troca. Era para eu estar naquela cruz, era para você estar naquela cruz, mas Jesus foi pregado nela, para eu e você não ser pregado. Então na cruz ele se tornou maldição, para que nós pudéssemos ser resgatados da maldição e viver a bênção. Olha o versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aqueles não judeus, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Existe sentença, condenação e maldição, que só pode ser quebrada por Cristo e pela sua morte na cruz, pelo sangue derramado sobre o madeiro, para que a bênção da aliança chegasse até nós, e nos fosse revelada pelo Espírito Santo.
O que significa? Tem coisa que você está vivendo que não era para você viver. Tem coisa que você está vivendo pelas escolhas que você fez, pelas coisas que você plantou. Quem foi Abraão? Diga, amigo de Deus. Então a promessa está sobre a minha vida, de ser também amigo de Deus. E mais do que isso, hoje nós podemos ser filhos e filhas de Deus por filiação, amém? Como ele viveu? Ele foi muito próspero. Diga aí, Abraão foi muito, mas muito próspero. Qual o segredo? Ele desenvolveu sua fé e andou em obediência. Agora a lição prática, para a gente encerrar. Faz o teste. Sempre que você peca, você tem um prejuízo, grande ou pequeno. Vou repetir. Sempre que você peca, você tem um prejuízo, grande ou pequeno. Pode verificar. Algo acontece, e para você se recuperar, pode levar um bom tempo. Aquilo que estava definido, concretizado, assinado, é cancelado. Você perde o que conseguiu juntar. Vem uma crise, como um tsunami, e te engole. E você vive anos de muita luta e dificuldade. Em muitos casos, o próprio Deus estabelece, por conta da desobediência, esse tempo de disciplina. Vemos na Bíblia, por 3 anos, por 7 anos, por 12 anos, por 40 anos. Pode ser que você esteja debaixo de disciplina. Olha o que diz em Jeremias capítulo 20, versículo 5. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor, e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. Note que é navalha na carne. Ele está estabelecendo um juízo sobre Judá. Se não houver arrependimento genuíno, não vai haver mudança. Então qual é o segredo? Deus pode mudar a sorte, a sentença, a condenação, a maldição? Pode. A Bíblia diz que Ele é riquíssimo em perdoar. Ele é misericordioso. Então, olha o que diz em Neemias capítulo 9, versículo 27. Por esse motivo, os entregastes nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram humilhados, clamaram a ti. Dos céus tu os ouvistes, e na tua grande misericórdia, concedeste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Diga comigo, a obediência gera bênção. Olha o que diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18. Da soberba procede a ruína, e da altivez do espírito a queda. Como é que nós analisamos uma estrutura de orgulho? E esse orgulho traz pobreza, pensamentos de indiferença, de frieza e vingança. Geralmente esta pessoa é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Comportamento onde você se isola, critica e fala mal. Olha o que diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, sabe aquela olhada de cima para baixo? Tupete levantado, peito estufado.
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Pastor, eu não mato ninguém. Muitas vezes, nós somos assassinos de reputação, nós matamos com a nossa boca, com a nossa língua. 18. O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda no meio dos irmãos. Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas no meio da igreja. Olha o que a estrutura de orgulho faz. A estrutura de orgulho faz você ser independente de Deus. Olha só, quando você não busca Deus, é porque você não precisa dele. Quando você não ora, é porque você não precisa dele. Quando você não jejua, é porque você não precisa dele. Quando você não lê Bíblia, é porque você não precisa dela. Quando você não dizima e não oferta, é porque você não precisa de bênção financeira. Chega uma hora que você não vai ter mais o que colher. Vai ser um tempo de sequidão. O que nós colhemos hoje é porque nós plantamos ontem. Quando você não vem no culto, é porque você não precisa do culto. Quando você não vai na célula, é porque você não precisa da célula. Muitas vezes você pode dizer, eu não preciso de pastor, eu não preciso de liderança, eu não preciso de igreja, eu não preciso do céu. Mas hoje é dia de restauração financeira. Hoje é dia de dependermos do Espírito Santo para a nossa vida ser mudada. Amém? Queridos, nós vamos entregar agora a oferta da ceia. Vamos entregar agora o nosso dízimo e a nossa oferta. Você que é da igreja e sabe como funciona, você pode levantar a sua mão, permaneça com a sua mão levantada, balança a sua mão até alguém ver você e levar até você um envelope. É muito importante esta oferta que você vai entregar hoje, porque é com esta oferta que no dia 10, pagamos o nosso aluguel, que não é baixo, é alto. Pagamos os nossos funcionários e todas as demais despesas. Nesse tempo de restituição e autonomia financeira, é um tempo onde existe uma nuvem pairando sobre a igreja, sobre as nossas vidas. E quando você compreende isso espiritualmente, quem entregar, fica aqui na frente, porque nós vamos fazer oração por vocês, tá bom? Pode ficar aqui, tá, Lucilton? Pode ficar na frente. Se você já pegou o envelope, se você já preencheu, você pode fazer pelo Pix, coloca em tela, por favor. Você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta pelo Pix. Não deixe de fazer. Por quê? Porque essa sua atitude é que vai liberar os teus projetos. Esta atitude é que vai liberar os teus sonhos. Esta atitude é que vai liberar a bênção de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E Deus tem para você algo para entregar. Mas depende muito do teu coração, depende muito da tua postura. Você que está aqui e já faz um bom tempo que não dizima, que não oferta, que não semeia. Você que quer consertar o teu altar, conserta hoje. Você que já fez pelo Pix, pega o envelope, marca e venha para frente para receber a sua unção. Nós queremos ungir as tuas mãos que representam os frutos do teu trabalho.
Que o Senhor possa te dar sabedoria, discernimento e estratégia para você prosperar. Em nome de Jesus. Venha, fique na frente. Se está com a esposa, pode chamar a esposa para estar junto. Vamos abençoar a vida de vocês. Você que está no seu lugar e falou, pastor, não recebia, não tem problema. O importante é esse momento, é profético. Depois você faz o Pix, depois você faz o depósito, depois você faz a transferência. Mas esse é o momento onde nós vamos orar juntos e pedir para que Deus possa quebrar toda maldição, sentença, condenação, para que Ele possa revogar tudo aquilo que impede a nossa igreja e os irmãos de prosperarem. Você que tem sonho e está no teu lugar, você que tem um projeto, você que quer ter o seu próprio negócio, a sua independência financeira, venha. Se a esposa está aí, venha com o marido. Se o marido está aí, venha com a esposa. Esse momento é um momento que você precisa entender que algo é liberado da parte de Deus. Tem lugar para vir mais para cá, ó. Pode fechar o espaço aqui, pode vir para cá. Vocês que estão atrás, pode vir. Pode vir. Agiliza aí para mim, Everaldo. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vocês viram que essa música fala a respeito de perder o jardim por conta do orgulho. A nossa humildade vai devolver a bênção de Deus. Quando a coisa é espiritual, você precisa da ajuda de um homem de Deus, como intercessor, apenas como intercessor, para poder abençoar você e revogar toda malignidade. É certo que toda maldição, sentença e condenação é quebrada quando você se humilha, quando você recebe arrependimento verdadeiro. Então nós estamos aqui para receber algo da parte de Deus. É algo que o homem não pode dar. Vocês estão aqui. Eu gostaria que a igreja também ficasse em pé para receber. Eu quero que vocês compreendam o propósito de Deus para a vida de vocês. Porque aqui, tanto na frente como na igreja, nós temos irmãos que estão atravessando a pior fase de suas vidas. Endividados, sem dormir, sem paz, sem alegria. Essa situação adoece. Mas Deus está aqui para mudar a tua sorte, o seu futuro, o seu depois, o seu daqui a pouco, o seu amanhã, o seu futuro. Eu não sei se vocês já entregaram as ofertas de vocês. Todos já entregaram? Pode entregar. Pode entregar. Enquanto eles entregam, nós vamos orando. Diga a todo mundo que está aqui, diante do altar comigo: Deus, algo me moveu para entregar esta oferta. Não estou fazendo
por interesse financeiro, econômico e material. Eu quero que o teu amor me mova. Eu quero tomar posse da motivação certa. Porque púlpito não é balcão de negócios. Bíblia não é produto. E igreja não é público consumidor. Eu não estou aqui para fazer barganha, troca, negociata. Eu não estou aqui para comprar a minha bênção. Eu estou aqui para te adorar com a minha oferta, com a minha semente, com o meu dízimo. Eu estou aqui para reconhecer e te entregar minha oferta de gratidão, de amor, temor, fé e adoração. Agora eu gostaria que você, enquanto eu oro, você fizesse a tua oração e falasse com Deus. Não fique calado. Você pode falar no seu lugar e clamar a Deus, suplicar, porque eu creio que Ele ouve a nossa oração e os céus estão abertos para receber nesta noite os nossos pedidos. Pai, neste momento o teu povo ora. Neste momento o teu povo abre a boca. Neste momento o teu povo entra no reino espiritual. Neste momento o teu povo entra no reino invisível. Neste momento o teu povo se apropria da fé e da autoridade para orar e para romper toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que impede a manifestação da sua graça e favor. Que caia por terra tudo aquilo que é espiritual, que caia por terra toda desobediência, toda rebeldia, toda malignidade que se instaurou na vida deste irmão e da vida desta irmã. Desperta neles arrependimento genuíno, que haja profundidade de busca, que haja revelação no coração. Senhor, testifica, marca este coração, tira das dívidas, tira da vergonha. A tua palavra diz: a cada dia de vergonha, dupla honra. Honra, Senhor, os teus filhos, honra as tuas filhas, muda a realidade do teu povo, prospera a tua igreja. Venha, Senhor, nos abençoar neste tempo de consagração, dos 21 dias de jejum por restituição financeira e autonomia financeira. Em nome de Jesus, todo demônio do inferno que está agindo nesta vida, sai, bata em retirada, vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o Senhor determinar. Senhor, estabelece um novo tempo. Estabelece, Senhor, um novo tempo de bênção, um novo tempo, Senhor, de colheita, um novo tempo de milagre, em nome de Jesus. Eu abençoo os empresários, os empreendedores, os comerciantes, negociantes, os profissionais liberais. Eu abençoo aqueles que têm o sonho de ter o seu negócio próprio, que têm um projeto de vida. Eu abençoo em nome de Jesus esta pessoa que voltou a sonhar. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa que tem atravessado pelo vale, pelo deserto, passado pelo estreito, pelo aperto, pela sequidão. Em nome de Jesus, Pai, como intercessor nesta noite, eu oro e intercedo por eles, em nome de Jesus. Trabalha nestes corações, trabalha nestas vidas, trabalha nestas famílias, trabalha, Senhor, no nosso meio. Abençoe aqueles que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Pai, em nome de Jesus, esclarece aos filhos os teus segredos e mistérios.
Revela, Senhor, a tua vontade. Estabelece o teu propósito, em nome de Jesus. Eu vou ungir vocês, e quando eu ungir, você pode voltar para o seu lugar. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, não falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus E ser achado quero nele. conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai, eu quero te agradecer pelos frutos da palavra que foi ministrada nesta noite. Que ela encontre lugar no nosso coração e produza frutos 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Diga: eu recebo tudo que Deus liberou nesta noite para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Pode entrar os elementos da ceia, por favor.
se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Com o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A terra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Levante o elemento, por favor. Diga assim: em ti há cura, libertação, restauração, liberação, propósito, salvação, santidade. Este momento, Senhor, para mim é muito especial. Vou me assentar à mesa com Cristo. Vou comer do pão e beber do vinho. Vou receber da tua vida. Vou receber do teu poder. Vou receber da tua unção. Vou receber da tua glória. Me perdoe pelos meus pecados. Declaro que te amo e que a minha vida é tua. Minha vida não tem sentido sem ti. Aleluia. 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 Diga: nós abençoamos estes elementos. Nós abençoamos estes elementos. Diga: abençoado está. Aleluia. 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 Amados, Mateus e o povo aí, eu posso dar uma palavra aqui? Vocês vão me ouvir assim com humildade? Amados, eles são moradores de rua, e eu quero cear com eles aqui em cima. Sobe aqui vocês três. Pode ver, Mateus. Pode, venha cá. Só quem pode tirá-los da mesa é o dono da mesa. Antes de cear, vocês vão fazer uma oração comigo. Diga assim: vocês três, eu recebo Jesus
Mateus, vamos lá. Eu recebo Jesus. Eu recebo Jesus no meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. Amém. Traga os elementos da ceia, por favor. Aí você me auxilia aqui. Você vai me auxiliar. Fique do ladinho, por causa da câmera. Ó, tem que tirar a tampinha. Aí tem um pão aqui. Você abre em cima da mão para não cair no chão. Espera aí que ele vai te ensinar. Espera aí. Nós vamos olhar no nosso bazar. Nós vamos olhar no nosso bazar. Nós vamos vestir vocês, calçar vocês. Ele está descalço. Vocês reclamam da vida de vocês. Vocês nunca moraram na rua. Vocês nunca tiveram que revirar lixo. Vocês nunca tiveram que comer sobra. Vocês nunca tiveram que pedir comida para ninguém. Mas pastor, eles podem cear. Preste atenção. Entregar a vida para Jesus, eu acredito que o perdão de Deus é sobre a vida deles. Agora, depende das escolhas daqui para frente. O que depender de nós, nós vamos cuidar. Dependendo para a pessoa é só um pão e um vinho. Mas para nós, a gente entende que representa o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Porque é muito fácil você chegar para eles e dizer assim: Jesus te ama. Você transfere isso. Eu quero ver se vocês realmente amam eles. Porque a gente faz muito isso no automático. Jesus te ama. Por isso que a nossa igreja precisa ser uma igreja próspera. Para a gente um dia, quem sabe, ter um lugar para trabalhar com os moradores de rua. Um lugar onde eles possam tomar banho, comer com dignidade. Ser ressocializados, fazer curso profissionalizante. Tirar esse povo da rua. Assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Aí nessa hora você pode dizer assim: não bebe ainda não. Já foi, né, filho? Mas tá bom. A Bíblia diz esperar uns pelos outros. Mas tá bom. Espera um pouquinho. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Aí eu digo para você assim, espera aí que ele vai te ensinar. Pronto. É nós, um ajuda o outro aqui. Tamo junto. Agora pode beber, ó. Aí nessa hora você pode falar assim: obrigado, Deus, porque eu estou sobre o teu altar. Obrigado porque o Senhor me levou nesta noite numa posição de honra. Agora fecha os olhos. Pra sempre exaltado é
Amém, Mateus? A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor Cristo Jesus. Aleluia! Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Pai, neste momento nós oramos e pedimos pela Thaís de Lima Leme, para que ela vença essa depressão. Pedimos também pelo senhor Moisés, o pai da Arlete. Pedimos para outros irmãos e irmãs que estão adoentados, enfermos, precisando de um milagre. Oramos pelos pedidos de oração e propósitos, projeto de vida que estão sobre o teu altar. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um. Que o evangelho do amor não te escandalize. Que você possa viver aquilo que Deus tem para a tua vida, para que você seja um abençoador de muitas outras vidas. Que você possa prosperar, romper, e que você possa viver um novo tempo na sua vida, debaixo da unção, do poder, da glória, em nome de Jesus. Uma semana de vitória. E terça-feira aqui, às 8 da noite, aplauda Jesus. Deus abençoe.